Diário de oração. Tema: o padrão para a oferta da construção de igrejas. Texto bíblico: Malaquias, capítulo 3, verso 1 ao 12. Iremos ler o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. No Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus explicou Atos capítulo 1, versos 1, 3 e 8, que continham o mistério do Deus triuno, as 9 bênçãos do trono e as respostas das 3 épocas, 3, 9, 3. Através disso, quando os discípulos oraram em concentração no cenáculo de Marcos, no dia de Pentecoste, os 5 horários tomaram lugar. Chegando o dia, de repente, quando ouviram isso, todos os dias. Atos capítulo 2, versos de 1 ao 47. Naquele tempo, eles tomaram posse do 3, 9, 3, e foram levantados como vigias que desfrutavam da resposta e do poder de Deus durante as 24 horas. Podemos ver que a construção da igreja é a base do evangelismo e das missões no campo. Para isso, o nosso padrão deve ser restaurar a economia da luz, a economia para a construção do templo e para as missões nas 237 nações, para a cura e para a excelência. Nossa direção e oração é deixar tudo preparado para que, quando as pessoas multiétnicas vierem, elas possam receber cura e, finalmente, chegue ao nível de excelência. As nações idólatras e as 3 organizações já ergueram santuários em vários lugares. E o que devemos fazer é preparar o templo onde os servos de Deus possam orar e romper as trevas junto com as evidências de Deus no campo, quando ajudam as pessoas desamparadas. Devemos orar para dar o dízimo correto, junto com a oração de 24 horas. Ao fazê-lo, as respostas virão absolutamente em primeiro lugar. Ponto 1. A conquista do mundo. Como Israel conquistou o mundo? Primeiro, os judeus ofereceram muitos cultos e lá eles receberam conhecimento para conquistar o mundo. Em segundo lugar, eles deram muitas ofertas e conquistaram a economia do mundo. Por último, o povo judeu orava muito e assim conquistaram a cultura. Ponto 2. As verdadeiras missões. Porque Deus lhes disse para preparar o tabernáculo? Porque Deus ordenou a Davi que orava para que ele se preparasse para a construção do templo? E o que Deus exigiu depois que o templo foi construído? Ele desejava que houvesse 3 pátios: pátio dos gentios, pátio da oração e pátio das crianças. Esses 3 representam as 237 nações, a cura e a excelência. Quando nos preparamos para levantar esse templo, Deus proverá a economia da luz para salvar as 237 nações, para a cura e para levantar a próxima geração à excelência. Ponto 3. O padrão do futuro. A bênção de dar o dízimo. Seu padrão do futuro é ser abençoado para que você e seus descendentes possam dar o dízimo de seus ganhos, assim como os membros da igreja primitiva, Barnabé, Priscila e Áquila e Gaio. Atos capítulo 2, 43 a 45, capítulo 4, 32 a 37, Romanos capítulo 16, verso 3, 4 e 23, como também os líderes dos remanescentes e os assistentes de pastores devem receber a bênção da conquista das 70 regiões e as bênçãos para levantar 70 discípulos.
Lucas capítulo 10, verso 10 e 20, Atos 1, verso 14 e 11, verso 19. Oração da Aliança. Querido Deus, obrigado por me levantar como testemunha, que possamos ser uma testemunha sincera da Tua Palavra e do Evangelho. Por favor, restaure a economia da luz para os crentes, empresários e oficiais da Igreja. Além disso, por favor, restaure a economia para a construção do templo que salvará as 237 nações. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.